Olá, bem-vindos a mais um programa Repórteres. Os homens têm mais dificuldade que as mulheres para se cuidar e envelhecer. Essa é uma informação conhecida de muitos profissionais da saúde, desde que dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE e da Pesquisa Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, financiada pela Organização Pan-Americana de Saúde, foram revelados. Comparados com o sexo oposto, as duas pesquisas mostram que os homens não se alimentam corretamente, não fazem exercícios físicos regulares, fumam mais, vão menos ao médico e, por consequência, têm mais problemas de saúde e vivem menos. Enquanto as mulheres se preocupam com a aparência, peso e com o envelhecimento bem-sucedido, as pesquisas revelam que a maioria dos homens se considera imune às doenças, priorizando os prazeres da vida em detrimento à saúde. Barreiras culturais talvez sejam os principais motivos para essa diferença de comportamento. É comum observar em muitos lares brasileiros uma cultura típica masculina, onde os meninos são ensinados a acreditar que homem não chora, é forte, não adoece e não precisa cuidar da aparência, porque isso é coisa de mulher. É a chamada síndrome do super-homem, onde a procura por ajuda para melhorar a forma física e a saúde é interpretada como sinal de fraqueza ou fragilidade. E esse é o tema do Repórteres dessa semana. Os números são preocupantes. Segundo as estatísticas, a cada 3 mortes, 2 são de homens. E a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. O Ministério da Saúde nos informa que de cada 3 mortes em homens, de seres humanos em idade reprodutiva, 2 são homens. Você imagina, pessoas da nossa idade que morrem por doenças várias, 3 são homens, só uma é mulher. E a mulher no Brasil ainda vive 7 anos a mais do que os homens. Então, isso na verdade é um problema da mulher se cuidar mais, O homem tem que aprender com as mulheres. O homem é mais resistente ao médico, tomar medicamentos. A mulher, talvez pela maternidade, ter filhos, ela frequenta mais o médico do que o homem. Então a gente tem que lutar para que pelo menos o homem viva tanto quanto as mulheres no Brasil. As mulheres aprendem desde cedo que é preciso ir regularmente ao médico. Já eles, nem tanto assim. Segundo o andrologista Walter Javaroni, há uma explicação do porquê os homens se cuidam menos que as mulheres. O homem aprende com o pai que ele tem que ser forte, ele não pode chorar, ele tem que demonstrar resistência. Ir ao médico, às vezes, é encarado como um sinal de fragilidade. E a gente precisa realmente imitar as mulheres porque os dados mostram isso, As mulheres vivem cerca de 10 anos mais do que os homens. A gente tem uma tendência, nós homens, a uma certa negligência com a nossa saúde. É muito comum a gente, nos nossos ambulatórios de urologia, consultórios também, a gente perceber que muitas vezes mulheres fazem uma pressão, são muito importantes na saúde do homem, estimulando os homens a fazerem essas consultas, essas revisões. As mulheres já têm um hábito desde a infância, muitas vezes, de procurarem os seus ginecologistas. O homem não tem isso. Então elas, muitas vezes, como esposas, como mães, como filhas, elas estimulam, elas acabam marcando as consultas para eles. Então é essa a ideia, quer dizer, de que os homens comecem a ter essa consciência de que a saúde própria, a saúde dele, é muito importante, incluindo a saúde urológica e a saúde da próstata também. E é isso que a gente tenta estimular agora fazendo esse tipo de informação. Segundo o IBGE, dos 95 milhões de homens no Brasil, mais de 35 milhões possuem mais de 40 anos. E mesmo com grande acesso à informação, os homens ainda negligenciam a própria saúde. De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, metade dos homens não costuma ir ao urologista ou ao cardiologista e 83% não conhecem os sintomas das principais doenças que atingem ao gênero. A última estatística do IBGE revelou que menos 50% dos homens procuram o urologista regularmente. E todos nós sabemos que essa investigação deve começar a partir de 45 anos de idade. Regularmente, todo ano, procurar o urologista para fazer a dosagem do PSA, que é feita a dosagem do PSA total, PSA livre, é feito a ultrassonografia abdominal total com Doppler colorido e, caso seja evidenciada alguma alteração, é feita a ultrassonografia transretal, que é um exame mais a miúde que nós conseguimos verificar melhor alterações na próstata. E, por último, é feito o toque retal. É bom desmistificar porque o país, o Brasil, é um país eminentemente de cultura lusitana.
E por ser um país de cultura lusitana, existe muito preconceito em relação a isso. E eu acho que é até interessante estar falando aqui para Boas Novas, para nós tentarmos desmistificar essa questão pura e simplesmente do toque. Porque quando se fala em câncer de próstata, o brasileiro vem logo com a questão do toque. Isso assusta os homens, tá? Eu acho que mais importante do que o toque é a procura ao urologista e simplesmente fazer o exame de imagem, que tem importância também, e a dosagem do PSA. Vale lembrar que o PSA alterado não quer dizer necessariamente que ele está com uma patologia maligna como câncer de próstata. Ele pode estar com uma alteração que acontece com o envelhecimento prostático, que nós chamamos de hiperplasia benigna prostática, ou a famosa HBP, que acontece no homem quando ele vai envelhecendo. A próstata vai ficando mais inchada, às vezes aparecem alguns sintomas de compressão da uretra, com dificuldade de urinar, vai tendo dificuldade também assim na sua ejaculação. Então, o exame de PSA alterado, ele não significa que está com câncer de próstata. Outros exames complementares devem ser feitos para elucidação diagnóstica e sua confirmação. Apesar disso, médicos falam de uma pequena evolução nos últimos anos. A gente conseguiu muitos avanços significativos. Hoje, o percentual de homens que faz exame preventivo, ou seja, que vai ao médico não para recuperar a saúde, mas para preservar a saúde, é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente ainda precisa educar o homem no sentido de que é muito mais fácil, simples e econômico cuidar da saúde do que tentar recuperá-la. Nós, homens, há uma certa negligência com a nossa saúde. É muito comum a gente, nos nossos ambulatórios de urologia, consultórios também, a gente perceber que muitas vezes as mulheres fazem uma pressão, são muito importantes na saúde do homem, estimulando os homens a fazerem essas consultas, essas revisões. As mulheres já têm um hábito desde a infância, muitas vezes, de procurarem os seus ginecologistas. O homem não tem isso. Então elas, muitas vezes, como esposas, como mães, como filhas, elas estimulam, elas acabam marcando as consultas para eles. Então é essa a ideia, quer dizer, de que os homens comecem a ter essa consciência de que a saúde própria, a saúde dele, é muito importante, incluindo a saúde urológica e a saúde da próstata também. Segundo as últimas pesquisas do Ministério da Saúde, os números mostram que esse descaso pode ter sérias consequências. As mortes são causadas, na maioria das vezes, por doenças do aparelho circulatório, causas externas, câncer e tumores e doenças do aparelho respiratório. O brasileiro espera viver até os 70 anos, enquanto elas, que frequentam o médico com maior regularidade, chegam, em média, aos 78 anos de vida. A seguir, como encarar de frente o câncer de próstata. Voltamos já.